As pessoas não entendem que seu corpo se acostuma com tudo o que você está fazendo. The Hit Piana, que levou seu corpo tão longe que até o esporte não conseguiu lidar, a Ronnie Coleman, cuja tamanho se tornou tanto sua maior arma quanto sua maldição mais grave. No fisiculturismo, maior é sempre melhor até que não seja. Hoje, vamos analisar os fisiculturistas que foram banidos de competições de fisiculturismo por serem muito grandes. Vamos lá. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman venceu 8 títulos consecutivos do Sr. Olímpia de 1998 a 2005. E o cara fez isso se tornando o ser humano mais terrivelmente massivo a já aparecer em um palco oposto. Estamos falando de um policial de Arlington, Texas, que agachava 800 Bell-Bay para terga. Quero Cristo. Estamos cá.
Mas aqui está a parte que ninguém quer falar abertamente. Coleman admitiu que começou a usar esteroides por volta dos 30 anos porque estava, em suas próprias palavras, cansado de ser superado por competidores que claramente estavam usando. O problema é que esteroides permitem que você construa músculo mais rápido do que seus tendões e ligamentos conseguem acompanhar. E quando você está movimentando o tipo de peso que Coleman movia, algo eventualmente tem que ceder. Em 1997, ele tinha uma hérnia de disco que médicos disseram que precisava de cirurgia. E ele ignorou esse conselho por uma década inteira para continuar competindo. Seu Olympia final em 2007 terminou com um quarto lugar decepcionante. E depois disso, a conta chegou. 13 cirurgias se seguiram. 9 fusões vertebrais, 2 substituições de quadril, 2 operações no pescoço. O rei saiu de agachar 800 lb para precisar de uma cadeira de rodas. E se você acha que a história de Coleman é extrema, espere até ouvir falar de um canadense que fez Ronnie parecer pequeno. Greg Kovac. Greg Kovac media 6 mu 4 oi e pesava mais de 420 palbetos na entre-safra, tornando possivelmente o maior fisiculturista que já viveu. Seus braços supostamente mediam mais de 27 polegadas de circunferência, maior que as coxas da maioria das pessoas e provavelmente maior que os torsos inteiros de algumas pessoas. Ele conquistou seu cartão de Pro IFBB em 1996 depois de vencer o campeonato nacional canadense, e o hype em torno dele era absolutamente nuclear. A Mosque Teco colocou em anúncios de suplementos. A revista Flexo colocou em capas e todos assumiram que essa montanha viva dominaria o palco da Olímpia por anos, exceto que nunca o fez. Sua melhor colocação profissional foi um terceiro no Arnold Classic de 2004, e a maioria de seus outros resultados foram 16º ou pior. O problema era brutalmente simples. Kovac podia ficar enorme, mas nunca conseguia ficar definido. Quando ele fazia dieta saindo de 400 belbas, seu corpo perdia tamanho de forma desigual, sua região abdominal inchava, e ele parecia parecendo macio e chato comparado aos competidores mais afiados. Seus ciclos especulados eram impressionantes com análises comunitárias sugerindo testosterona acima de 1 mg por semana, DH 1500, trembolona 1200, mais hormônio do crescimento massivo e insulina. Todo aquele guiar construiu um espetáculo, mas não um campeão. Em 22 de novembro de 2013, Kovac foi encontrado morto em seu condomínio em Mississauga por insuficiência cardíaca aos 44 anos. O maior fisiculturista nunca venceu um grande show. E a próxima entrada prova que ser extremamente enorme no palco pode literalmente parar. Paul Dillett. Paul Dillett ganhou o apelido de Frankenstein por uma razão. Com 6 brancho 2 e cerca de 320 libras na entre-safra, ele possuía uma das fisiologias mais absurdamente massivas que os anos 90 produziram, completa com uma cintura de 29 polegadas que fazia seu corpo superior parecer como se alguém o tivesse inflado com uma bomba de bicicleta. Ele venceu a Night of Champions de 1999 e ficou tão alto quanto quarto na Olímpia. Mas o momento que todos se lembram aconteceu no Arnold Classic de 1994, e foi absolutamente aterrorizante. Durante a rodada de simetria, Dillot acertou uma pose de costas com duplo bíceps e seu oblíquo esquerdo entrou em espasmo violento. Então seu corpo inteiro travou rígido como se alguém tivesse derramado concreto em suas vaias. Ele não conseguia se mover. 4 árbitros tiveram que carregá-lo fisicamente do palco enquanto a plateia observava em silêncio outro do lado. Nos bastidores, as coisas pioraram. O pessoal médico não conseguia encontrar veias para um IV porque ele estava tão severamente desidratado com protocolos agressivos de diuréticos. Seu coração supostamente parou por aproximadamente 1 minuto e médicos tiveram que revigorá-lo. O próprio Dillot depois descreveu estar legalmente morto naquele período. Ele sobreviveu e eventualmente voltou à competição, mas nunca foi o mesmo atleta. Suas colocações declinaram constantemente através dos anos 2000 até sua aposentadoria em 2012. Depois de parar com o guiar pesado, ele perdeu quantidades dramáticas de tamanho, levando a vídeos perguntando o que aconteceu com Paul. Se quase morrer no palco soa mal, o próximo fisiculturista nesta lista realmente morreu com apenas 26 anos. Dallas McAver. Dallas McAver era apelidado de Big Country porque o cara era absolutamente enorme. Com apenas 21 anos, ele venceu a classe superpeso pesado e geral no NPC North American Championships para conquistar seu cartão de pro em apenas sua terceira competição. Ele ficou em terceiro no Sr. Olympia de 2016 e depois terminou um surpreendente segundo no Arnold Classic de 2017 atrás de Kai Green. E todos no esporte acreditavam que este garoto estava destinado a segurar o troféu Sandal em poucos anos. Seu peso na entre-safra excedia 300 belcanspa com cerca de 6 pés de altura, e sua densidade era algo que a maioria dos juízes tinha visto de alguém tão jovem. Então, em 22 de agosto de 2017, ele foi encontrado morto em sua casa na Flórida com 26 anos. Relatórios iniciais disseram que ele engasgou com comida, mas a autópsia do médico legista do condado do Palm Beach contou uma história completamente diferente. Seu coração pesava 833 gramas, quase 3 vezes o tamanho normal. Toxicologia confirmou esteroides anabolizantes, incluindo trembolona, e seus níveis de testosterona foram relatados em 55.000 nanogramas por decilitro, o que é aproximadamente 50 a 100 vezes a faixa normal. O legista explicitamente listou o uso crônico de hormônios exógenos como um fator contribuinte. A morte de McAver apenas dias antes de Rich Piana balançou todo o mundo do fisiculturismo. E falando em Piana, sua história pode ser o caso mais documentado abertamente de dependência de esteroides na história do esporte. Rich Piana foi o fisiculturista mais transparente que já viveu quando se tratava do uso de esteroides. E essa transparência o fez tanto uma lenda quanto um conto de advertência. Ele admitiu 27 anos de uso contínuo de esteroides anabolizantes, começando aos 18 anos depois que seu primeiro ciclo de testosterona e dicanoato supostamente adicionou 28 pelempes ao seu físico em apenas 8 semanas. Essa transformação inicial o viciou permanentemente e ele passou quase 3 décadas perseguindo números maiores na balança e medidas maiores na fita. Seu peso na entre-safra regularmente excedia 300 belempes com braços medindo mais de 22 polegadas. E ele postava abertamente seus ciclos online para o mundo ver. Um de seus protocolos mais extremos envolvia testosterona a 2.000 mg por semana, trembolona 600 a 800, equipoise a 600, mais 20 unidades internacionais de hormônio do crescimento diariamente. Seu ciclo Big Air by the Day de 2016 sozinho totalizou um estimado 36.000 mg de esteroides injetados ao longo de 16 semanas. Piana venceu o NPC Sr. Califórnia em 1998, mas nunca se tornou um destaque profissional IFBB porque seu físico, embora massivo, carecia da simetria que os juízes recompensavam. Em 7 de agosto de 2017, ele desabou em casa onde a polícia encontrou mais de 20 garrafas de esteroides. Ele entrou em coma e morreu em 25 de agosto com 46 anos. A autópsia revelou um coração pesando 670 gramas e um fígado com o dobro do tamanho normal. Mas Piana não foi o único cujos órgãos contaram a história real. A autópsia de Andreas Munzer permanece a mais aterradora na história do fisiculturismo. Andreas Munzer. Andreas Munzer não era famoso por ser o maior fisiculturista no palco. Ele era famoso por ser o ser humano mais definido que alguém já tinha visto. Com pele tão fina que você praticamente conseguia ler um jornal através dela. Parecia como se alguém tivesse desenhado um mapa rodoviário em todo seu corpo com um marcador vermelho. O austríaco competiu ao longo do início dos anos 90 e chegou ao pico com colocações sólidas no Pro IFBB. Mas em 9 de março de 1996, ele terminou 7º no San Jose Pro enquanto sofria com dor abdominal severa que havia estado ignorando por meses. 2 dias depois, ele foi internado em um hospital de Munique com sangramento estomacal incontrolável. Cirurgia falhou em parar a hemorragia porque seu fígado havia essencialmente se transformado em poliuretano desmoronando repleto de tumores do tamanho de bolas de ping-pong. Ele morreu em 14 de março de 1996 aos 31 anos de insuficiência múltipla de órgãos distrófica. A autópsia se tornou notícia de primeira página na Alemanha quando Derigel publicou os achados.
Seu coração pesava 636 gramas, aproximadamente o dobro do peso normal. Seus testículos tinham enrugado da supressão esteroide de longo prazo. Toxicologia encontrou traços de aproximadamente 20 drogas diferentes em seu sistema. Seus níveis de potássio estavam perigosamente elevados pelo abuso de diuréticos e seu sangue havia se tornado espesso e lento pela desidratação extrema. O corpo de Munir tinha praticamente nenhuma gordura subcutânea deixada, removendo o amortecimento protetor que os órgãos desesperadamente precisam. E enquanto o condicionamento de Munzer o matou, o próximo fisiculturista provou que até o mais esteticamente dotado pode cair vítima dos mesmos químicos. Flex Wheeler. Flex Wheeler era chamado de Sultan da Simetria e o próprio Arnold Schwarzenegger declarou que Wheeler possuía um dos maiores fisiologia que já tinha testemunhado. Isso não é fine praise vindo do homem que definiu o fisiculturismo por uma geração inteira. Wheeler venceu 4 títulos Arnold Classic em 1993, 1997, 1998 e 2000 e ficou em segundo no Sr. Olímpia 3 vezes, desafiando consistentemente Dorian Yates e Ronnie Coleman durante a era mais competitiva que o esporte já conheceu. Seu peso de competição ficava cerca de 235 pounds com Quink 9 e cada libra era distribuída com precisão quase matemática, mas Wheeler admitiu 18 anos de uso de esteroides para atingir e manter esse nível, e os químicos eventualmente alcançaram seus rins. Em 1999, ele foi diagnosticado com glomeruloesclerose segmentar focal, uma doença rara e agressiva dos rins. Enquanto Wheeler mantinha que a condição era hereditária, um estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia vinculou patologia renal similar em fisiculturistas diretamente ao uso de esteroide de longo prazo danificando os glomérulos. Ele se aposentou por volta de 2002 aos 37 anos e recebeu um transplante de rim em 2003. As complicações continuaram chegando. Coágulos sanguíneos, problemas de circulação e, em 2019, uma amputação parcial de perna direita de emergência. O físico mais bonito na história do fisiculturismo foi desmontado pedaço por pedaço. E se o declínio do Wheeler foi gradual, o do próximo fisiculturista foi qualquer coisa menos. Mike Moderado sabia exatamente o que o estava matando e disse em voz alta. Mike Moderado. Mike Moderado tinha as melhores panturrilhas na história do fisiculturismo e braços que o ganharam o apelido Big Guns. E o cara de Boston não era tímido em contar ambas as coisas com um sorriso no rosto. Ele foi um terminador consistente do top 10 no Sr. Olímpia ao longo dos anos 90 e um terminador de top 5 de 4 vezes na Night of Champions. Amado por fãs por sua intensidade, carisma e o tipo de personalidade de rua dura que fazia você sentir como se ele brigaria com você e depois compraria seu jantar. Seu físico foi construído em pilhas de esteroides pesadas que ele depois descreveu como qualquer coisa e tudo necessário para a preparação de competição, incluindo regimes de quarto de hotel pré-competição envolvendo combinações massivas de compostos para alcançar a plenitude definida que os juízes exigiam. Em 2004, aos 38 anos, Mudaz acordou tossindo sangue e lutando para respirar. Médicos encontraram artérias severamente entupidas e realizaram cirurgia de bypass triplo a coração aberto. 3 anos depois, ele sofreu um ataque cardíaco massivo, exigindo cirurgia de bypass adicional e implantação de desfibrilador. Sua função cardíaca caiu para aproximadamente 20%. O que fez Mudaz diferente da maioria dos fisiculturistas foi sua honestidade brutal depois. Ele publicamente declarou que ninguém em sua família tinha problemas cardíacos e que foram os esteroides que ele tomou. Ele passou seus últimos anos trabalhando como fiador com um coração falho. E em 16 de agosto de 2014, ele morreu no Stanford Hospital aos 48 anos enquanto aguardava um transplante de coração. A próxima entrada envolve um fisiculturista que muitos acreditam foi roubado do título Olímpia antes que esteroides o roubassem de sua vida. Nasser El-Bati. Nasser El-Bati tinha um grau em ciência política da Universidade de Augsburgo, o que lhe deu o apelido de professor. Mas foi seu físico absolutamente monstruoso que o fez um dos competidores mais temidos dos anos 90. Ele competiu no Sr. Olímpia 9 vezes entre 1994 e 2002, carregando pesos de competição cerca de 280 a 300 lb com 5 unze, com traps e ombros que pareciam bolinhas de bowling implantadas cirurgicamente sob sua pele. Seu momento mais famoso veio no Sr. Olímpia de 1997, onde ele ficou em segundo atrás de Dorian Yates, no que muitos fãs e analistas ainda chamam o maior roubo na história do fisiculturismo. Comparações lado a lado mostraram Nasser superando Yates em várias poses obrigatórias, e a plateia supostamente aplaudiu mais para o professor. Mas os juízes deram a Yates seu 6º título consecutivo em uma decisão que ainda provoca debates acalorados em fóruns de fisiculturismo quase 3 décadas depois. O próprio Nasser foi devastado, depois dizendo que estava chorando em seu quarto de hotel porque acreditava que era seu ano. Esse foi o mais perto que ele chegou do troféu Sandal. Sua saúde deteriorou através dos anos 2000 enquanto lesões crônicas, problemas respiratórios e problemas digestivos se acumularam de anos de protocolos pesados de guiar. Em 20 de março de 2013, Nasser morreu dormindo no Cairo, Egito aos 47 anos de insuficiência cardíaca congestiva combinada com insuficiência renal. O professor nunca conseguiu sua coroa, e o próximo fisiculturista realmente ganhou a coroa, apenas para ter tudo desabar quase imediatamente depois. Sean Roden. Sean Roden conseguiu um dos maiores upsets na história do Sr. Olímpia quando derrotou Phil Heath em 2018 para vencer o troféu Sandal aos 43 anos, se tornando o vencedor de primeira vez mais velho na história da competição. Seu físico foi uma aula magistral em combinar massa com estética, aproximadamente 260 a 280 bergam com 10, com excelente simetria, uma pós de vácuo apertada e condicionamento que fez parecer como se tivesse ficado confortável depois de 7 títulos consecutivos. O mundo do fisiculturismo esperava uma dinastia. Em vez disso, recebeu um desastre. Em 2019, Roden foi acusado de estupro, estupro de objeto e abuso sexual forçado em Utah após um alegado incidente com uma fisiculturista do sexo feminino em um quarto de hotel. Ele se declarou não culpado e foi banido indefinidamente da Olímpia. Enquanto o caso permanecia não resolvido, ele nunca defendeu seu título e nunca competiu novamente. Enquanto isso, sua saúde estava silenciosamente desmoronando. Seu parceiro de treinamento, Stan DeLong, depois revelou que RHD havia sofrido pelo menos 2 infartos antes do fatal. Em 6 de novembro de 2021, Sean Roden morreu de um ataque cardíaco aos 46 anos, um título Olímpia, um escândalo e 3 infartos depois. O Flexatron havia desaparecido. O próximo fisiculturista nunca venceu títulos maiores também, mas ele documentou cada agulha e cada consequência para a internet inteira ver. Boston Lloyd. Boston Lloyd era o apóstolo autoproclamado do fisiculturismo, um homem que postava seus ciclos de esteroides, trabalho de sangue e efeitos colaterais no YouTube com o entusiasmo de um anfitrião do canal de culinária compartilhando receitas. Ele nunca conquistou um cartão de Pro IFBB ou venceu qualquer competição importante, mas seu seguimento veio da transparência bruta e não filtrada sobre o que realmente é necessário para construir um físico normal. Ele admitiu começar ciclos pesados como adolescente escalando para território experimental que faria a maioria dos treinadores perder o sono. Em 2020, com apenas 28 anos, Lloyd foi diagnosticado com insuficiência renal em estágio 5 depois de injetar grandes doses de adipotide, um peptídeo experimental de queima de gordura que havia sido testado apenas em macacos e era conhecido por ser extremamente tóxico para rins. Ele precisava de diálise para sobreviver. Sua mãe, Marie Ria, ela mesma uma fisiculturista, passou anos implorando para que ele parasse de usar esteroides, depois descrevendo sua mentalidade como um desejo de morte. Em 25 de fevereiro de 2022, Lloyd desabou em casa depois de uma sessão de academia. Seringas foram encontradas nas proximidades. Ele tinha 29 anos. Sua autópsia revelou um músculo cardíaco severamente espessado e um fígado massivamente aumentado. Lloyd queria mostrar ao mundo a verdade sobre o fisiculturismo. Infelizmente, a verdade o matou. A próxima entrada envolve outra morte jovem que atingiu a comunidade britânica de fisiculturismo especialmente duro. Neil Curry. Neil Curry era um competidor britânico de fisiculturismo de física clássica que trabalhou seu caminho de ser um treinador pessoal na Fitness First para estar no palco maior do fisiculturismo.
Ele conquistou seu cartão de Pro IFBB depois de vencer a Worldwide Amateur Olympia na Itália. Depois reclamou primeiro lugar no New York Pro de 2022 para bater seu ingresso para o Sr. Olímpia. Ele terminou 16º em sua estreia olímpia na divisão de fisiculturismo clássico contra Chris Bumstead e os principais competidores do mundo. E para um talento em ascensão, esse era um desempenho perfeitamente respeitável com espaço para crescer. Mas nos bastidores, as coisas estavam desmoronando. Seus pais depois disseram em um inquérito no Sheffield Medical Legal Center que seu filho havia se tornado dependente de esteroides para gerenciar sua proporção altura e peso para as demandas do fisiculturismo clássico e que seu uso havia saído da escala no início de 2023. Eles disseram que as drogas impactaram severamente sua saúde mental, causando isolamento e depressão que o levou a cortar contato com a família. Em setembro de 2023, Curry foi encontrado inconsciente em seu apartamento de Sheffield aos 34 anos. O inquérito decidiu que sua morte resultou de uma mistura de metanfetamina e cocaína, mas o legista notou que seu corpo já estava comprometido por uso de esteroide prolongado, e seus pais firmemente culparam o abuso de esteroides como a causa subjacente. Um jovem que alcançou seu sonho de competir na Olímpia havia sido dentro de um ano de alcançá-lo. O próximo fisiculturista estabeleceu recordes mundiais por seu tamanho, mas também não conseguiu escapar das consequências. Daniel Saccarici. Daniel Saccarici era oficialmente o fisiculturista masculino competitivo mais pesado do mundo. O italiano mantinha um Guinness World Record com um peso de competição de aproximadamente 297 palabras e braços medindo mais de 21 polegadas, o que com 6'2" o fazia parecer como se alguém tivesse pego um ser humano normal e simplesmente ampliado tudo em cerca de 40%. Ele virou pro por volta de 2006 e competiu em eventos IFBB Pro através da Europa, ganhando uma reputação como um peso pesado superior que poderia intimidar qualquer online puramente através da presença física pura. Seu peso na entre-safra provavelmente empurrou bem além de 350 paus, e manter aquele tipo de massa exigiu o tipo de protocolos de guiar que faria um farmacêutico desmaiar. As controvérsias de Saccarici se estendiam além do palco. Em 2011, ele foi preso ao retornar de uma competição em Las Vegas e acusado de negociar hormônios do crescimento e esteroides anabolizantes, recebendo breve detenção domiciliar que puxou de volta o pano sobre o lado do suprimento da cultura de drogas do fisiculturismo. Em 3 de setembro de 2013, Saccarici foi encontrado morto no chão da cozinha em Toronto, Itália, de um suspeito ataque cardíaco aos 33 anos. O homem que literalmente mantinha o recorde mundial de ser o maior fisiculturista no palco competitivo não conseguiu escapar do dano cardiovascular que veio com manter esse título. E se você acha que infartos aos 33 são jovens, o próximo fisiculturista mal sobreviveu ao seu aos 30 e ainda está competindo apesar de saber que o relógio está marcando. Joey Frel. Joey Frel é a entrada mais rara nesta lista porque ainda está vivo para contar a história ele mesmo. O fisiculturista galês superou uma infância difícil incluindo perda parental e tempo na prisão antes de transformar sua vida através do fisiculturismo, eventualmente conquistando seu cartão do Pro IFBB por volta de 2024. Mas em janeiro daquele ano, testes de sangue de rotina revelaram níveis alarmantemente altos de troponina, que é um marcador que indica que seu músculo cardíaco está sendo danificado. Médicos foram desconcertados no início porque a maioria dos clínicos gerais não encontram problemas cardíacos induzidos por esteroides em sua prática diária. Um exame cardíaco de acompanhamento entregou o diagnóstico devastador: cardiomiopatia dilatada induzida por esteroides, significando que seu coração havia inchado e enfraquecido ao ponto onde mal conseguia bombear sangue efetivamente. Ele foi dito que sua carreira de fisiculturismo havia terminado. Frel descreveu o momento como perder tudo porque fisiculturismo era toda sua vida e identidade. Depois de consultar especialistas e passar tempo fora do guiar, sua condição melhorou o suficiente para um retorno, e ele eventualmente venceu seu cartão de Pro apesar do revés. Mas Frel agora abertamente reconhece que esteroides provavelmente encurtarão sua vida em aproximadamente 20 anos, e ele continua usando doses gerenciadas porque em um esporte onde guiar é a taxa de entrada não dita, sair completamente significa sair completamente da competição. Ele sabe que sou contraditório. Ele aceita isso. A próxima e última entrada nesta lista pode ser o exemplo mais extremo do que acontece quando tamanho se torna o único objetivo. Ilia Golem Afinchik. Ilia Golem Afinchik ganhou o título de fisiculturista mais monstruoso do mundo. E quando você vê filmagem do Glaio em pé ao lado de seres humanos normais, você imediatamente entende porquê. Com 6'1" e um peso máximo de 340 a 364 pepas, com bíceps de 25 polegadas e um peito de 61 polegadas, ele parecia menos um fisiculturista e mais uma criação de efeitos especiais que havia saído de um set de filme. Seu conteúdo do YouTube e Instagram apresentava um estilo de vida construído em torno de extremos. 16.500 calorias diárias através de 7 refeições, incluindo sessões onde ele devorava mais de 100 peças de sushi em uma sessão. Supino em torno de 600 bell bays e levantava terra aproximadamente 700. Ele nunca perseguiu competição IFBB tradicional ou perseguiu o palco Olímpia. Em vez disso, construindo sua carreira como criador de conteúdo que documentou a realidade de manter um corpo tão grande. Ele era completamente transparente sobre usar esteroides e hormônio do crescimento, frequentemente discutindo seus protocolos em colaborações com outros fisiculturistas como Larry Wills. Em 6 de setembro de 2024, Afinchik sofreu um ataque cardíaco massivo em casa. Sua esposa Ana realizou RCP até que os paramédicos chegaram e ele foi transportado por helicóptero para um hospital. Mas depois de recuperação cardíaca parcial, morte cerebral foi confirmada e ele faleceu em 11 de setembro aos 36 anos. O fisiculturista mais monstruoso do mundo não tinha doenças importantes relatadas anteriormente. Seu coração simplesmente não conseguia mais carregar toda aquela massa. Chegamos ao final deste clipe. Obrigado por continuar acompanhando. Até a próxima. Não esqueça de clicar no cartão mostrado na tela para